Boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas. Estamos mais uma vez aqui para o nosso programa Justiça Rápida. Agora na Rádio FJR, que agora é Estação I, estação de rádio e de internet. O que é a Estação I? Sua nova parada na internet, cara de rádio, jeito de web. Hoje nós estamos estreando primeiro, Estação I, aqui com a doutora Fabiana Quezada, que é advogada, mestre e master coaching, training PNL, analista comportamental, consultora e consteladora sistêmica. Ela é analista comportamental, consteladora sistêmica, consteladora familiar, não é? Master Coach Sistêmica pelo Metafórum, né? E ela também trabalha com programação neurolinguística pelo INAP. É isso, doutora? Eu fiz a formação pelo INAP. Pelo INAP. E, além disso, ela é mediadora e tutora de coaching na comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo, idealizadora e sócia do FQ Coach e PNL, que depois nós vamos perguntar para ela o que são todas essas siglas, né? Desenvolvendo direito, sócia da empresa Primazia do Direito, coordenadora e coautora do livro Coaching para Advogados e coautora do livro Treinamentos Comportamentais. Então, tudo que é treinamento comportamental, coaching para advogados, a doutora Fabiana sabe. Não é verdade? Um pouquinho. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Posso lhe chamar de Fabiana? Lógico. Já nos conhecemos. Eu sempre falo que os amigos acabam nos prestigiando, né? Que estamos todos tentando aí uma cultura da paz, não é verdade? E vocês vejam que hoje aqui no nosso, como para quem está vendo, né? Para os internautas, nós temos até uma porção de bonequinhos que depois nós vamos apresentá-los todos hoje. Hoje nós vamos brincar um pouquinho. Hoje nós vamos brincar um pouquinho. E a doutora Fabiana, hoje ela veio falar para a gente sobre direito sistêmico. E o que é o direito sistêmico? Primeira pergunta, o que é direito sistêmico? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Você sabe que você é uma pessoa muito querida. Já foi minha professora também. Obrigada. Na escola de mediação. Então, minha gratidão e gratidão a todos que estão assistindo, as pessoas que já me acompanham e que me acompanham aí nas palestras que eu já faço há algum tempo nas OABs e também com as vivências e as formações e tudo mais. Então, o que é direito sistêmico para mim? Né? Porque às vezes as pessoas estão hoje colocando como se fosse apenas um sinônimo de constelação familiar. E, na verdade, o direito sistêmico é algo amplo, é uma nova consciência sobre aquilo que a gente tem visto no direito, uma nova consciência dos operadores do direito, a respeito de como devem tratar as pessoas, como devem resolver os conflitos. E o direito sistêmico, ele trata tudo de uma forma ampla. Então, quando a gente fala de partes num processo, a gente não está falando só de resolver aquele conflito entre partes. A gente está falando de todos os sistemas que estão envolvidos. Porque todos fazem parte. O advogado, o mediador, o juiz, o próprio sistema judiciário. Né? Então, é uma forma de a gente olhar para tudo. E quando a gente resolve um conflito, né, contribui para resolver um conflito, a gente não está resolvendo só para aquelas pessoas que estão ali, mas para todos que estão em volta. Né? A gente fala muito de... eu acredito que não é desafogar o judiciário, como algumas pessoas tratam, né? Eu falo que é restabelecer realmente relações saudáveis, para que as pessoas possam olhar diferente para cada conflito que tem. Né? E eu acho que, para mim, é isso. E é um conjunto, o direito sistêmico é um conjunto de técnicas. Né? Não é só a constelação familiar, mas é a utilização dos princípios sistêmicos dentro daquilo que a gente faz. E seja em qualquer área, hoje a gente está aplicando
também na justiça do trabalho, né? Mas no direito de família, no direito societário, com menores infratores, nos superendividados. Então, está ampliando o campo de utilização dos princípios sistêmicos. Temos que trazer para o condomínio, que você sabe que o condomínio é o meu queridinho, né? Eu sei. Meu queridinho é o condomínio, são os condomínios, né? A ideia é sempre pacificar os condomínios. Sim. Porque é onde as pessoas vivem, são os seus lares. As pessoas esqueceram o que é a palavra lar. Né? Sim. Não é só o prédio construído, né? E sim tudo que envolve um lar. Não é verdade? Exatamente. Mas então, olha, deixa eu te falar aqui, olha, eu vi aqui, lembra que a gente falou, vamos falar um pouquinho o que são essas siglas, né? O que é PNL, para as pessoas saberem? Programação Neurolinguística, que é algo que vocês também trabalham muito isso nas mediações, que é uma forma de nós entendermos melhor as pessoas. Isso, assim, de uma forma simples de dizer, né? Sim. É como eu posso entender melhor o outro. Uhum. Então, por exemplo, com a PNL, a gente pode identificar linguagem verbal, linguagem não verbal. Uhum. Inclusive, uma das pessoas que foi estudada pela PNL, que é a Virginia Satir, ela também é uma pessoa que teve muita influência nos estudos das constelações familiares, né, no que o Bert Hellinger criou. Então, e ela também é uma pessoa que foi estudada na PNL, na modelagem, porque ela já trabalhava com esse tipo com as famílias utilizando já esses modelos, né, de bonecos e de esculturas vivas, né, que a gente fala. Sim. Então, esses bonequinhos que estão aqui na mesa, vamos lá, para que serve? A curiosidade é outra tão... Para que serve? Curiosa não sou só eu, né? Nós temos mais gente aqui dentro do estúdio hoje, os meus queridos, né? E assim, eles também querem saber. Vocês não querem saber o que são esses bonequinhos? Eles estão falando que querem. Vamos lá. Em relação... Isso daqui é uma das formas que a gente utiliza para fazer a constelação familiar, utilizando os bonecos. Na verdade, eu vou até usá-los para a gente explicar os princípios sistêmicos da constelação familiar, o que o Bert Hellinger fala. Que é o que você mais faz. É o que eu mais faço. É o que você mais faz. É a tua área de atuação, não é? Na área de atuação. Perfeito. Então, a gente imagina o seguinte, essa daqui é uma família. E nós temos aqui os nossos ancestrais, né? Os nossos pais, nossos avós, né? E vamos seguindo aqui. Dentro dos princípios sistêmicos, uma coisa que a gente fala muito é o não julgamento. Eu acho que isso é uma das coisas básicas dos princípios da constelação familiar. Um pouquinho. Ai, gente, desculpa, né? A inexperiência de estar numa rádio. Não, mas isso é assim mesmo. Ao vivo é ao vivo. Não tem, é ao vivo é ao vivo. Não tem jeito. Um pouco mais alto também. Um pouco mais alto também aqui. Pronto. Então, a primeira coisa é o não julgamento. A gente, dentro do judiciário, vamos pensar, quando você traz uma causa, a gente vem para o judiciário, como a gente não consegue resolver os conflitos, a gente vem para o pai, vamos dizer assim. Como se o judiciário fosse o pai e ele fosse resolver todas as nossas questões. E ele vem e dá uma sentença que muitas vezes não vai satisfazer ninguém. Porque as necessidades reais das partes não foram atendidas. Né? Uhum. Isso é o que a gente vê e o que a gente tem falado que a gente vivencia todos os dias. Vivencia todos os dias. Uhum. Então, com a constelação familiar, é possível a gente identificar o que está por trás dos conflitos. Quais são os padrões? Não simplesmente chegar aqui como a gente vê nas antigas conciliações e mediações, tem acordo, não tem acordo, mas de uma forma mais profunda, de entender que às vezes aquilo que a pessoa faz não é só porque ela quer. Tem um sistema familiar dela que também impulsiona para que ela faça aquilo de alguma forma. A gente repete os padrões dos nossos pais.
E dos Aquela nossos música que a Elis Regina canta já fala isso. É como os nossos pais, como exatamente. Os nossos pais, né? A gente, mesmo que a gente não queira, às vezes a gente repete. É tão interessante que a gente fala, quando a gente nega um dos pais, né, a gente fala assim, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe. A gente está negando uma parte de nós mesmos. Sim. Né? E quando eu nego uma parte de mim, o que acontece? Eu vou repetir aquilo, porque eu tenho que incluir ele de alguma forma. Uhum. Então, a gente observa muitas repetições de padrões de pessoas, às vezes, agressivas. Né? Doenças, muitas doenças também são repetidas pelo sistema familiar. A gente carrega por amor ao sistema. Né? A gente escuta no popular, e aqui é muita população, não é só o pessoal que trabalha na área, mas nós temos o público que é leigo, né? E às vezes, quando a gente fala assim, fulano tem aquela doença, mas isso é de família. Isso é de família. Ele traz aquilo, ele traz a genética, né? Traz na genética, tem também isso. Uhum. Né? Tem até, várias teorias aqui. É que hoje o tempo é reduzido. É reduzido. E a gente quer falar muita coisa, mas não dá. Mas a gente vai repetindo, né? Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que ela veio falar para mim, Fabiana, na minha família as mulheres morrem do coração aos 50 anos. E eu tô com medo, eu tô me aproximando dos 50. Minha mãe morreu, minha tia, minha outra tia. Então, até nesses padrões. E por quê? Né? Quantas coisas, quantas mágoas, quantos pesos a gente vem carregando no nosso sistema. Uhum. Por exemplo, uma mulher que tem... Eu conheço uma amiga que ela teve... A mãe dela teve ela com 15, ela teve a filha com 15, a filha teve uma filha com 15, agora a neta tem uma filha com 15. Sim, é de 15 em 15. Então, repete padrão, mas aí você fala, mas por que as pessoas fazem mesmo com todas as informações? Uhum. Né? Com a minha filha não vai ser igual, mas aí acontece. Exato. Porque você vai lá atrás, começa a pensar, puxa, como foi a vida daquela bisavó, por exemplo? Uhum. Naquela época as mulheres casavam muito cedo, carregavam um peso muito grande, né? E inconscientemente nós vamos carregando os pesos deles também. Uhum. Por amor, eu vou repetir o padrão. Enquanto eu não entendo o que está acontecendo, repete aquilo vai continuar se repetindo. Repete o padrão. E aí, voltando nos bonequinhos. Senão eu vou ficar falando. Vamos voltar nos bonequinhos. Vamos brincar aqui um pouquinho hoje. Então vamos falar de... Brincar muito sério, viu, gente? Pra quem está vendo, essa brincadeira é muito séria. Muito séria, verdade. Muito séria. Tem muita gente fazendo constelação sem saber o que está fazendo. Então, tem que procurar bons profissionais, porque senão não funciona. E eu falo que, acima de tudo, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas. Exato. E esse trabalho, ele mexe muito com a emoção. Né? Vai trazer à tona coisas que, às vezes, são muito difíceis de serem faladas. Então, aqui, a gente utiliza os bonecos, tanto no atendimento individual, no judiciário também, em algumas sessões, a gente também utiliza os bonecos na mediação. Então, vamos pensar o seguinte, os princípios sistêmicos, pertencimento. Então, imagina que a gente tem aqui uma família, né? Pai, mãe, filho mais velho, aqui nós estamos trocados, né? Que o pessoal vê lá. Então, lado direito, pai, mãe, filho mais velho, filho mais novo e assim por diante. Tem como se fosse um princípio de ordem. E aqui estão os avós, estão os bisavós atrás. Agora, imagina que a gente exclui uma pessoa desse sistema. O que acontece? Está faltando alguma coisa. Está faltando um. Está faltando um. Uhum. E aí essa pessoa que está aqui fora, ela olha para esse sistema e não se sente pertencente. Não se sente reconhecida. Ela foi excluída. O que vai acontecer lá na frente? Esse sistema vai cobrar. Vai cobrar que venha uma outra pessoa, às vezes com um comportamento parecido com essa. Porque às vezes as pessoas são excluídas pelos seus comportamentos. Alguém, por exemplo, com vício, um alcoólatra, não faz parte da minha família.
Ele teve essa menina muito jovem, teve filho, vou excluir da minha família. Ou alguém que faleceu ou teve uma morte brutal, as pessoas não falam mais delas. Né? Então, elas se sentem o quê? Não sentem mais parte disso. E isso tem uma consequência para o sistema. Estão olhando o horário aí, né? Não, Tá acompanhando? Não, tô tranquila. Nós estamos bem aí de horário? Estamos tranquilos de horário aqui. Então, essa pessoa não se sente pertencente. O que vai acontecer lá na frente? Pode vir uma pessoa que tenha as mesmas questões que essa, com vícios, com dificuldades financeiras, por exemplo, né? O que eu observo muito nas constelações, nos trabalhos que eu tenho feito, as pessoas buscam muito essa questão do pertencimento. Por quê? É sistêmico. Né? Todos nós queremos fazer parte do sistema, principalmente do sistema familiar. Nós estamos inseridos em diversos sistemas. Dentro de nós mesmos, somos um sistema. E um sistema mente, corpo e emoção. E esses dias até estudando um pouco sobre biologia da crença, se a gente observar as nossas células, quantas coisas tem dentro dela, e elas têm que trabalhar como se fosse um sistema, né, de cooperação. Então, eu percebo que as pessoas querem muito pertencer, elas querem reconhecimento. Todos nós buscamos reconhecimento de alguma forma. E aonde a gente busca mais? Na família. E às vezes, quando a gente não sente que é reconhecido pelos pais, a gente passa uma vida inteira buscando isso. E não consegue pertencer em nenhum lugar. Essa é uma das possibilidades. Tem muitas, milhares, né? Dentro do que eu estou falando. Agora, imagine o seguinte. Nós estamos aqui, né? Nesse pai, mãe, filho mais velho, filho mais novo. Imagine que, a gente falando de um princípio de ordem, o filho está no meio do relacionamento. O que acontece? Não sei. O que você acha que acontece? Vamos perguntar para o meu jovem aqui. Como que está esse casal? Está junto ou está separado? Está separado. Está separado. Em primeiro lugar vem quem? O casal. O casal. Mas quando vem filho, às vezes a gente coloca o filho no meio do relacionamento. Às vezes a gente mesmo coloca no meio do relacionamento. Agora imagina essa criança, por exemplo, está aqui e aí a mãe briga com o papai. Né? Brigam constantemente, que a gente vê dentro da alienação parental. E aí essa criança não sabe se ela fica aqui do lado da mamãe ou se ela vem pro lado do papai, não sabe para onde vai. Ela pode desenvolver o quê? Um tipo de trauma, uma bipolaridade. Uma esquizofrenia. Tem diversas patologias que ela desenvolve. E aí, assim, se esse casal não olha um para o outro, essa criança pode sentir, inclusive, a culpa de estar aqui nesse meio. Mas Sim. não sabe como. E aí ela tem uma vida inteira vivendo dessa forma, né? E, às vezes, não consegue se relacionar com outras pessoas. Imagine que os pais se separaram, um deles morreram, e essa criança toma o lugar da mãe, por exemplo. Como que ela vai procurar um novo relacionamento se ela está casada com a mãe? Ou está casada com o pai? Casado no sentido figurativo, Sim, né? É lógico, casado no sentido... Vamos porque senão explicar. As pessoas... vamos o que a gente quer dizer é o seguinte, toma o papel. Toma o papel, fica melhor. Exatamente. Né? Nesse sentido. O que era muito comum antigamente, né? O Sim. homem ficava viúvo, a filha mais velha assumia todas as funções da casa. Né? No lugar da mãe. No lugar da mãe, E aí essa mulher estava condenada a ser solteira, num tempo que ser solteiro era solteirona, que não tinha outra coisa de serventia, a não ser cuidar de sobrinho depois que o pai morresse. Né? Esse era o destino dessas mulheres, então, em regra. Porque carregavam, né, do sistema familiar dela, como se ela tivesse essa obrigação, né, de ficar ali, de cuidar dos pais. Existe uma diferença entre a gente cuidar, ajudar os pais, de a gente tomar o lugar deles. Porque às vezes nós queremos ficar no lugar dos pais, nós queremos ser maiores que eles. Então nós nos colocamos nessa posição. E assim, eu olho para eles aqui, eu me torno o quê? Grande. Grande. Só que nesse sistema eu sou pequeno.
Eu sou o filho, eu vim depois. Cada um tem o seu lugar próprio. Cada um tem o seu lugar próprio e tem o seu papel. Se eu me coloco nessa posição, eu me torno uma pessoa arrogante. Sim. Possibilidade, né? Me torno uma pessoa arrogante porque eu acredito que eu sei o que é bom para eles. Uhum. E nem sempre é assim. E nem sempre é assim. Né? Então, essa é uma possibilidade que seriam princípios de ordem, né? E pertencimento e princípios, e um outro princípio seria o dar e receber. Então, imagina, né? Dentro de um relacionamento, eu venho aqui, então, o casal, estão namorando, gente. Estão namorando. Aí ela vem e dá um presentinho. Aqui. O que ela fica esperando? Um presente de volta. Um presente de volta. Mas imagina que ela não recebe esse presente. Às vezes não. Às vezes não recebe. Ela vem dar outro presentinho. Percebe que a balança começa a desequilibrar? Completamente. Em todos os relacionamentos, o princípio de dar e receber é uma coisa básica. Eu faço um pouquinho para você, você faz um pouquinho para mim. Né? Agora, imagina num relacionamento desse. Aí ela fica esperando. Fala, puxa, eu faço tudo, ele não faz nada. Mas ela vem e dá mais um presentinho. O que aconteceu aqui? Está muito desequilibrado. Essa pessoa, ela quer fazer o quê? Essa daqui começa a culpar o outro. Eu faço tudo por você, eu te dou tudo. E você não me dá nada. O presente não precisa ser exatamente material. Não é pode presente ser material. Tempo, né? Pode ser serviço. Serviço. Qualquer coisa que você faça mais. Por exemplo, eu te dou mais carinho, eu te dou mais atenção. Eu sempre tenho tempo para você nunca tem tempo para mim. Tempo para mim. E aí começam as dificuldades nos relacionamentos. Sim. Imagina que ela deu tudo isso e o que ela acredita? Puxa, eu fiz demais. Eu fiz tanto por você, eu dei muito. Aí na hora da separação, se for uma simples separação, sem ver os verdadeiros motivos, ela vai cobrar até o último tostão. Até o último centavo, exatamente. Ela cobra sem dó. Sem dó. E essa pessoa aqui, ela vai se sentir o quê? Culpada. Porque ela recebeu demais. Eu não aguento mais tanto peso de receber. Eu não consigo retribuir para essa pessoa. Uhum. Então eu vou embora. E aí o relacionamento termina. Exato. E nenhuma das partes sabe por que isso aconteceu. E sempre frisando que qualquer relacionamento, pelo menos no meu entendimento, não existe culpado. Não. Culpa não existe. Não existe. E nesse sentido, com a constelação, a gente não trabalha culpados, porque justamente a gente fala de não julgamento. Exato. Né? Então, eu não estou aqui julgando quem é melhor ou quem é pior, até porque não estamos falando de certo ou errado. A gente fala, o pensamento sistêmico, ele trabalha com a observação, né? Aquilo que está realmente se apresentando. Não aquilo que eu acredito que está na minha cabeça. Porque os meus filtros de percepção são muito diferentes dos seus. Sim. Né? O que eu vejo, você não vê. Sim. Mas imagina o seguinte, eu tenho uma ideia de algo e você tem outra ideia. Imagina que o sistema, às vezes, ele se manifesta de forma diferente ainda. Uhum. E aí é que está aquela questão do iceberg, sabe? Aquele inconsciente que está lá embaixo, né? A gente fala em torno de 1 a 5% é o nosso consciente e o restante é tudo inconsciente. Exato. E fora aquilo que a gente vem trazendo do inconsciente coletivo, que são dos nossos antepassados. Do familiar. E do familiar que você colocou aqui agora. Exatamente. Né? Então, são muitas as variáveis. São muitas possibilidades. E o ideal da pessoa, da constelação familiar, o que acontece? As perguntas. Estão vindo perguntas aqui, olha só. Alguém está falando assim, ó, parabéns pela programação. Railda. Marcos Vinícius, doutora Fabiana Brilhante. Gratidão, Marcos. Rose Meire, muito bom, estou amando. Com palmas. A Andressa também mandou um coraçãozinho aqui. A Marivone falou, interessante demais. Um tema fascinante. Imagina poder trazer isso para o direito. Isso realmente é o que
que faz os meus olhos brilharem. Eu falo que trazer uma consciência diferente, não só para as pessoas que estão ali buscando a tutela, buscando, né, um respaldo, mas também no nosso papel enquanto profissional, no nosso papel enquanto profissional advogado. Né? Às vezes, a gente está numa causa em que a gente ocupa o lugar do cliente. Né? Quantas vezes a gente vê advogados que... brigando como se ele fosse parte. Como se ele fosse parte. Mas o que será que ele está buscando ali? Será que há alguma injustiça que ele sofreu? E ali naquele momento, como advogado da parte, ele está querendo fazer a justiça que não é do cliente, mas é a justiça dele? A dele próprio. Dele próprio. Isso então, não é incomum, né? Muito comum. Muito comum. A gente fala, inclusive, dos magistrados. Hoje tem muitos que já estão nessa linha sistêmica de entender as pessoas. Sim, tem muitos juízes, inclusive, que estão incorporando dentro do judiciário a constelação, né? Incorporando não. Não, incorporando não, que a palavra está errada. Né? Não, mas ele está incluindo os princípios dentro do judiciário. O SAMI, que iniciou esse processo, né? E os resultados têm sido fantásticos. Principalmente na área familiar. Principalmente na área familiar. Não que todas as outras áreas a gente não possa também, né, pode incluir. Mas se você for pensar no direito societário, a maioria das empresas são familiares. São familiares. E quantos emaranhados nós temos ali? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quantos processos que irmãos brigam na justiça, né, pela dissolução de sociedade, uma parte é minha, não é? Exato. E tem não raro, às vezes você tem inventários aí com 20 anos tranquilos, 20 anos o processo não termina. Não termina. Não, e ninguém tem paz, né? Não, e ninguém tem paz. Agora, por exemplo, se eu trago uma ferramenta que eu falo que é tão importante, né, para um processo, as partes elas conseguem olhar realmente para aquilo que está atrás dos conflitos, olham para o seu sistema familiar. Na verdade, é um tratamento geral. Elas não voltam a entrar com uma ação. E numa ação, num divórcio, quantos processos podem advir? Tem um processo, tem lá alienação parental, briga pela guarda, pensão, às vezes agressões. Então, são inúmeros processos. E aí o que acontece com o judiciário? Ele não dá conta de tanta coisa. Não dá conta. Agora deixa eu te falar, eu vou pedir licença um pouquinho aqui para você, antes da gente terminar aqui o programa, nós estamos quase finalizando o programa. Nossa, já? E assim, eu tenho que dar um recadinho hoje do Tribunal de Justiça. A doutora Maria Cristina Fragas passou a informação que dia 25 de agosto, o posto da UNG, Universidade de Guarulhos, será inaugurado o posto do Sejusc, dentro da universidade. Estará lá, entre outros ministros, o Moura Ribeiro, a Nancy Angride e o Dr. Buzzi. Será às 11 horas nessa sexta-feira. Tá? Também quero alertá-los que já está tendo lá no Judiciário, essa semana, um mutirão da Eletropaulo, que é para resolver problemas da Eletropaulo. Quem quiser, só ir no 18º andar, é pré-processual, não precisa de advogado, deveria, se puder, com advogado melhor, das 10 às 17, para tentar solucionar problemas com a Eletropaulo. Vai do dia 21 ao dia 25 de agosto. Dizer para vocês que dia 23 agora eu vou fazer uma palestra sobre mediação condominial na OAB Santana, às 19 horas, e falar que a palestra que eu fiz no dia 16 no Conselho Regional de Administração, que foi a capacitação do administrador para atuar no judiciário, foi muito bem-vinda. Bom. As pessoas gostaram, graças a Deus, porque eles precisam trabalhar com esse sistema. Nós estamos com o horário estourado. Eu tenho que te agradecer a presença aqui. Agradeço, gente. Agradecer muito a presença. Que estavam presentes. Gratidão mesmo. Imagina. E aqui, quem quiser entender um pouquinho mais de constelação familiar, procura a doutora Fabiana Quezada, tá bom? Muito obrigada, viu, gente?